Hoje aqui no Você Esporte Clube, um prazer de entrevistar o zagueiro Wallace, que está jogando hoje no Londrina Esporte Clube. Quem não sabe, meu time do coração, que mais me traz sofrimento e de vez em quando alguma alegria. Para você, Wallace, que já esteve no Flamengo, foi base do Vitória, jogou no Corinthians, jogou no Grêmio e agora está aqui. Mais alegria ou mais tristeza aqui? Mais alegria, né? É? Primeiro, um prazer estar aqui participando com você, Claudio. Muito obrigado por estar abrindo as portas para me ouvir, né? Sim. E o Londrina tem sido um momento de muita alegria na minha carreira, né? Até pelos números também que a equipe vem conquistando. Sim. Tivemos 5 ou 6 derrotas na temporada, isso é um número relativamente baixo, Sim. até pelo nível de investimento que a equipe fez, mas porém acertou nas peças que trouxeram para compor a equipe do Londrina, né? E tem sido um momento de muito aprendizado, de muita alegria por também reacender aquele desejo da infância que você tem, porque tem muito moleque e eu vinha jogando com os caras mais experientes, e essa juventude vai trazendo coisas novas que a idade vai trazendo uma certa seriedade excessiva para a carreira. Né? Você tem uma carreira relativamente longa, né? Você tá, daqui a pouco faz 20 anos de profissionalismo. Nesse tempo todo, antes da gente falar especificamente do livro, mudou muito a forma de jogar futebol? Mudou. Eu acho que em algumas situações para melhor, outras para pior, né? Vou dar um exemplo bem claro. O jogo hoje tem um nível de intensidade maior do que quando eu comecei de fato. Sim. Hoje se corre em média 10, 12 quilômetros, coisa que quando eu comecei ali, se corria 7, 8 e era um absurdo. A gente está falando de 4 quilômetros a mais. Sim. É uma diferença muito grande em 90 minutos, né? Porém, eu acredito que como a ideia de futebol em relação ao processo educacional de formação de base ela se mudou muito, principalmente a gente perdeu um pouco da nossa essência, né? Me refiro ao futebol brasileiro. O jogador está vindo menos polido, o profissional, né? Ele vem com mais deficiência técnica, coisa que antigamente chegava mais preparado. Óbvio que tinha deficiências, que era natural, porque nenhum menino vai chegar preparado para jogar futebol de homem. Sim. É natural que ele aprenda também algumas nuances que se tenha no futebol adulto, né? Sim. E profissional. Porém, hoje, eu acho que uma discrepância muito grande desse menino que vem formado da base para o profissional. E aí ele demanda mais tempo para se adaptar. E às vezes ele não tem nem tempo para também ele polir essa questão técnica, esse refino que antigamente se fazia muito, né? Como eu gosto muito dessa área pedagógica, desse processo de formação, de entender o porquê há uma diferença tão grande em questões técnicas, né? Hoje a gente tem uma grande dificuldade de dizer quem é craque ou quem é um jogador refinado tecnicamente. Então, você passou por várias fases, logicamente, no futebol. Mas há uma discussão muito grande, hoje no meio esportivo, você já deve ter participado disso, inclusive, que os garotos eles entram muito cedo nos times de formação. E isso acaba afetando a qualidade técnica, porque sempre vai ter um técnico querendo fazer com que ele aprenda fundamento e não deixa, por exemplo, o moleque driblar, que é a brincadeira, que é a diversão, né, a parte lúdica do futebol. Você percebe isso ou é bobagem? Na verdade, eu acho que está tendo um equívoco nessa avaliação, é o contrário, né? Na minha época, se entrava também com 6 anos, né? E tinha menos interferência. Porém, a interferência que se tinha e dava essa autonomia, que é o que eu acredito no futebol, a gente fazia muita repetição de fundamentos técnicos, né? Você ia do básico à excelência, que eu defino isso, né? Você primeiro aprendia a dominar bem, a passar bem. Depois você aprenderia a ter o controle da bola, aí você vinha para os outros fundamentos. Domínio, chapa, cabeceio, e esses fundamentos que vai formando o jogador. E pelo contrário, o que há é uma intervenção
exacerbado dos treinadores, porque e eu falo, não é na questão de você lapidar um atleta, é de você estar pegando um atleta de 7, 8 anos, você está querendo colocar na cabeça desses meninos condições táticas que na cabeça desse menino é muito cedo. É muito cedo, não. E você tira a parte lúdica, a parte de refinamento, que é a correção diária que você tem que fazer, coisas que nós fazíamos. Onde é que eu quero chegar? E tenho falado muito disso até em relação a como o perfil do atleta ele mudou absurdamente. É que a minha geração, nós tínhamos 3 períodos de treino, basicamente. Né? Nós jogávamos na escola, aí eu tinha um período que eu acabava jogando ali na base, né, que seriam mais 2 horas de treino. E à noite, quando eu vivia na concentração, a gente tinha a nossa pelada ali. Então, eu tinha, em média, por dia, uma relação com bola de 5 horas, né? Sim. Hoje você vai e só tem somente na escolinha de futebol, né? Porque, tudo bem, hoje não tem campo, tem a questão da violência, isso sempre mudou. E onde você não tem segurança, você não vai permitir que seu filho fique, né? Então, a relação de bola hoje de um menino deve ser em torno de 1h30, quanto tempo esse menino passa com a bola de 1h30, quando ele está dentro da escola de futebol e esse indivíduo que está o ensinando, ele simplesmente está preocupado com a parte tática, com 7, 8 anos, né? Não existe relação bola e atleta, né? Bola e menino, então... O que a gente percebe às vezes assim, né? Que quando vestiu a camisa, do qualquer time que seja, parece que dá mais responsabilidade para um garoto. Né? Um garoto aí de 6, 7, 8 anos que já está disputando esses torneios que tem, com a camisa do time, ele já também sente uma certa responsabilidade de não errar, de ter que fazer tudo certo. Isso não trava um pouquinho a criatividade do garoto? Não sei, Cláudio. Eu acho que tudo é questão da forma como se ensina, né? Eu acredito com veemência em relação a isso. Eu sou praticante do jiu-jitsu e eu amo jiu-jitsu, e o jiu-jitsu ele me trouxe assim uma coisa absurdamente grande em relação a como ensinar, como esse menino vai absorver a ideia, né? Porque o jiu-jitsu ele tem a questão educativa, disciplinar, e consequentemente você está ali para você vencer o seu oponente, né? Sim. Então acho que a gente se segura em alguns discursos que são contraditórios, né? Porque hoje se fala, a base é para formar. Não, você tem que criar o hábito nessa criança também de querer vencer. Sim. Mas você também tem que formar. Dá para andar os dois lados a lado, né? A gente sempre fica nesse paradoxo. Se ou você forma ou você vence, né? E dá para você vencer e você formar. Eu acho que a gente se acostumou a criar certas muletas, né? E aí é o que você acabou de falar em relação que o menino acha que tem uma responsabilidade, e a partir do momento de quem disciplina e quem o direciona vai saber fazer com que esse menino entenda que haverá um momento de ele ter responsabilidades, né? Você vai dar responsabilidade a um menino de 12 anos, até 12 anos, né? Sim. Você tem que, nesse momento, sim, induzi-lo e direcioná-lo que é importante vencer, porque na vida só sobrevive quem vence. É o primeiro ponto, ele tem que ter essa consciência, né, para até criar o hábito. E o segundo ponto é você potencializar esse atleta, né? Mas o que eu realmente tenho visto é que quem quer ser formado não são os meninos, são quem está formando, né? Porque todo mundo está pensando que vai ser o Guardiola a partir de ser o treinador de um sub-10, sub-11, tanto que eu acredito muito que para você trabalhar com futebol de base, você tem que ser vocacionado. Você tem que ser vocacionado e, acima de tudo, você pensar e falar assim, não, minha vida vai ser dedicada a potencializar esse menino, educá-lo, direcioná-lo, até porque a gente entende que a geração também mudou e a gente se apegou a isso e a gente não está educando mais quem tem que educar, né? Sim. Então, eu acho que, eu até cito isso no meu livro, que qual desculpa a gente vai ter? Que a geração mudou e o que a gente tem feito para fazer com que essa geração compreenda a minha mensagem, aquilo que eu acredito, né? Absolutamente nada. Falando em livro, você está lançando o seu livro, Em Defesa. É em sua defesa? De forma alguma. De forma alguma. Esse livro, na verdade, começou dentro de uma discussão que eu tive com o Barroca. Sim, técnico de futebol. Exatamente. E... devia ser mais jogador ou, de repente, assim, treinar sumô, né, que é aquele peso. Né?
O Barroca é um cara muito legal, assim, é um amigo que eu fiz no futebol. E ele acredita que atacar era mais difícil. Eu sempre fui contrário a essa tese. Minha tese sempre foi para você formar uma defesa consistente. Eu falo defesa, me refiro aos 11, é muito complexo, né? Porque você não tem margem para intuição defender, né? Sim. E dentro disso eu fui começar a pesquisar números e fui escrevendo algumas coisas e dentro da minha tese eu estava certo, Sim. porque as equipes que conseguem manter uma defesa, e nem são todas que conseguem, né? Consegue ser a melhor defesa, ou ela está entre as 4 primeiras, ou ela tem uma probabilidade de 93% de chance de estar entre as 4 primeiras colocadas, né? Sim. Então, isso foi um ponto, né? É muito difícil uma equipe que tem uma defesa sólida, ela não tenha a possibilidade de obter sucesso, né? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Só fala essa bobagem que o ataque é sempre principal durante um jogo. Aquele que nunca foi zagueiro estava lá atrás, sozinho, com 4 atacantes vindo para cima. Exatamente. Então é muito complexo, né, Cláudio, defender assim. Além, eu trago a tese em relação à nossa natureza humana. Se você entrar numa luta, você sabe dar um soco. Por mais que você não lute, mas você se defender é difícil. Né? Antes de a gente continuar sobre o seu livro e falar um pouquinho do que você colocou nele, como é que pintou essa paixão pela literatura, que eu sei que você já leu muito, começou a ler muito cedo, né? De onde veio essa vontade toda? Eu sempre fui muito curioso, né? O primeiro ponto. Mas minha mãe, ela é uma analfabeta funcional, né? Vamos dizer assim, Mas minha mãe sempre me incentivou muito em relação à questão do ensino, né? Da educação. Então, quando eu fui para o Vitória com 12 anos, ela falou, olha, se você for reprovado no ano, você volta. Então, minha luta diária era para tentar ser aprovado o mais rápido possível para que eu atingisse essa meta, que era o acordo que eu tinha com ela. O segundo ponto foi que o clube tinha uma sala, uma biblioteca, e eu acabava ficando muito tempo lá. E quando eu estava com 15 anos, eu conheci minha esposa, né? E a gente estava no processo de namoro ali, e eu acabava indo para casa dela, e eram 3 ônibus para ir e 3 ônibus para voltar. Sim. E tinha um atleta chamado Felipe Saad, que por sinal hoje é comentarista lá na França, né? Ele trabalha na França. Ele me deu um livro chamado O Homem que Matou Getúlio. Sim. E eu li Jô Soares, exatamente, eu li também, muito bom esse livro. E esse livro era um romance ficcional, né? Que ele coloca um anarquista ali em vários períodos da história humana ali, passando desde um pouco ali de Al Capone, e aí ele vai para o Mata Hari, e esses personagens foram me chamando a atenção com esse livro. Né? E eu fiquei abismado com a história, eu falei, nossa, que coisa legal, né? Porque eu não conseguia parar de ler. Então, dali em diante, eu comecei a buscar todo tipo de livro que eu achava interessante, aí migrei ali para Agatha Christie, né? Naquele período ainda eu era meio juvenil na questão da leitura. Sim. Até que fui, né, ganhando corpo, aí entrei na parte de filosofia, de ler sobre Nietzsche. Expresso Oriente, também li muito Agatha Christie. Bom, excelente livro, por sinal. E aí entrei na parte de filosofia, né, parte de ler também de filósofos contemporâneos, até os primeiros lá, desde Platão, Sócrates, Aristóteles, né, corrigindo, Sócrates não tem livro, né, mas os seus alunos escreveram, então aonde eu quero chegar, né. Então, comecei a ficar curioso sobre isso, né, os filósofos mais recentes aqui, como Albert Camus, Schopenhauer ali, que é do século XVII, XVIII. Quem não leu Albert Camus, você leia A Peste, que é um baita de um livro, assim, para você ficar muito triste na vida. O Estrangeiro também. O Estrangeiro também é muito bom. O Mito de Sísifo. Então, assim, eu fui lendo essas coisas e eu fui, né, ganhando corpo, fui vendo o quanto o conhecimento era maravilhoso, daí comecei também a buscar literatura russa, aí o Maruki Murakami, o japonês, aí tudo aquilo que tinha pelo mundo eu comecei a vasculhar, né? O Daniel Keynes, que é um americano, né? Sem contar os brasileiros, que é Machado,
para mim é um gênio, assim, né? Eu gosto muito do humor do Machado, assim. Jorge Amado, né? E outras pessoas também, né? E aí entrei também na parte de economia para ler Adam Quer dizer, na Smith. verdade, o seu foco não é exatamente na literatura temas relacionados ao futebol. Você trabalha, e eu também penso muito nisso, a gente tem que ler um pouco de tudo para estar um pouquinho. A minha ideia tudo que eu leio eu tento trazer para o meu mundo, né? Desde quando a gente lê Dostoiévski lá com os irmãos Karamazov, ali eu tenho muito dessa coisa do que o humano sente, né? Dessa coisa que está lá dentro. Então, a minha ideia geralmente é tentar trazer alguma história que às vezes eu compartilho dentro do vestiário. No Brasil, a gente percebe que há pouquíssima literatura de futebol, né? A não ser assim, a vida do Garrincha, biografias. Exato. Né? Agora, livros assim falando sobre estratégia, sobre conceitos do esporte, é muito raro ter. É difícil, eu acho que a gente já Por que você acha que as pessoas, dentro de um país em que se respira futebol, que você tem assim, personagens e escritores assim, fabulosos, que não há tanto interesse em colocar no papel, no caso agora digital, um pouco desses conceitos que o Brasil sempre teve de futebol e que a gente acaba aprendendo na marra, mas não está lá registrado? Acho que tem a questão educacional, né, Cláudio? O país é mal educado, né? Então, já é um país que lê pouco. Haja visto que a gente fala tanto, eu sempre busquei muitos livros de esporte em relação à parte tática, todos que eu comprei foram na Espanha, sendo que encomendado da Espanha ou da Argentina, né? E como a gente não tem o hábito de ler, também perde o hábito de escrever, né? Eu acho que uma coisa está atrelada à outra, né? E ainda mais com a modernidade que vem, né? A gente se afastou mais ainda da leitura, né? Hoje, se eu te perguntar um grande escritor nacional, as pessoas não vão saber dizer quem é, né? A gente pode citar aqui vários, né? Nelson Rodrigues, né? Que vem de gerações passadas, mas sei lá, dos anos 2000 para cá, a gente vai ter uma certa dificuldade de citar alguns que ficaram na nossa mente, coisas que antigamente lá se tinha mais, né? Eu acho que, como brasileiro, ele não gosta de ler, consequentemente, também ele não vai gostar de escrever. Né? Ô, Barroca, você estava errado, tá? Wallace, o que você contrapôs à argumentação do Barroca que te levou a depois desenvolver esse livro? É porque eu acredito muito que o atacar, quando você ataca, há uma diferença muito grande e eu acho que esse é o grande problema dentro das avaliações e do que se pensa futebol. A gente interpreta as coisas meio errado, né? Fazer gol é difícil, isso eu concordo plenamente, porque você precisa frieza, dom, talento, qualidade e também uma dose de sorte, né? Sim. Já em contrapartida, atacar não, né? Você o tempo todo você consegue criar dentro de uma situação ou outra, até dentro do caos que é o jogo, individualmente você vai ver um atacante contra 4 fazer um gol, né? Sim. Mas é pouco provável que 4 contra um defensor consiga um defensor cuidar de 4. Então acho que dentro dessa realidade e desses exemplos práticos que eu trago, a gente começa a perceber que defender tem uma complexidade tão grande porque você precisa de 11 elementos, né? Porque se um estiver fora, acaba atrapalhando sua defesa. Atacar não, né? Houve um momento no futebol que sempre se dizia que a melhor defesa é o ataque. Né? E principalmente nos anos 70, começo dos anos 80, você percebeu o seguinte, que do meio para frente não havia muita responsabilidade de defender. Atacava, perdeu a bola, dane-se, se vire lá atrás. Isso mudou? Mudou bastante, né? O atleta ele tem englobado tanto quem defende quanto quem ataca, ele tem englobado em um sistema só, né? Ele tanto ataca quanto ele defende, né? Ele faz parte desse corpo. Antigamente era dividido em 3 partes, né? Defesa, meio e ataque. Hoje não, né? Hoje defende e você ataca, então tem essa mudança. Mas em relação, acho que, volto a frisar, a questão de qualidade técnica se tinha muito mais do que hoje, né? Hoje os atletas eles são menos refinados do que isso foi há 20 anos atrás. Isso é muito notório, até porque eu tive a sorte de pegar esse conflito.
essa mudança de geração, aí você percebe os caras que eu marquei para os que eu marco hoje, a sutileza... Cita um que você marcou que era tipo assim, puta merda, eu vou ter que marcar esse cara amanhã, como é que vai ser, por exemplo? Eu poderia citar vários aqui, mas, por exemplo, o Fred, né, que era muito refinado. São coisas que às vezes você não consegue enxergar olho nu, mas no dia jogando contra você percebe, né? O Ronaldo que eu joguei junto e eu marquei também, você percebe porque o cara foi o que foi. Era muito diferente? Era muito diferente, e diferente de você estar sempre 2 passos à sua frente, né? Isso que é o interessante. Hoje, como o jogo ele ficou também muito dessa questão física, o atleta às vezes ele não consegue assimilar qual a melhor jogada a se fazer. Ele tem um pouco mais de dificuldade. Já na minha geração inicial lá, e os que tinham ali dos anos 90, os anos 2000, ali que eu peguei essa mudança, você nota como os caras conseguiam compreender os espaços que tinham no campo. Tudo bem que era um ritmo um pouco mais lento, mas mesmo assim eles conseguiam resolver problemas que hoje parece óbvio, mas o atleta ele tem um pouco mais de dificuldade e entra naquilo que eu te falei lá atrás, né? O atleta também ele se acomodou a não ter autonomia, né? Sim. Ele não quer ter autonomia. Então ficou confortável. A geração passada tinha uma coisa mais ambicional, eu acho que não eu preciso provar que eu sou melhor, que eu sou bom. Essa geração ela já parece que aceita as coisas de uma forma mais passiva. Né? Eu lembro que eu vi uma entrevista uma vez, quando o Neymar ainda início de carreira, ainda jogava no Santos, da outra oportunidade, e aí foram entrevistar um lateral que ia marcar ele num jogo já na sequência. O cara perguntou, o que você vai fazer para marcar o Neymar? Aí ele virou para o repórter e falou, não tem a menor ideia. Por quê? Se o Neymar nunca sabe para que lado que ele vai, como é que eu vou adivinhar? E tem muito disso, né? Que o futebol ele tem uma coisa que é pouco comum em alguns outros esportes, que é o improviso, né? E o improviso ele mata qualquer tipo de estratégia muitas vezes. Né? Acho que em qualquer esporte, né? Se a gente vai pegar o basquete, que está até tomando esse ciclo contrário agora, né? Que são os atletas que eles estão buscando os que têm mais autonomia, né? Sim. Porque está todo mundo arremessando de 3. Exato. Né? Parou de querer driblar lá dentro e fica já de fora resolve. Exato. Então, assim, a gente vê que o jogo passou a ser mais metódico. Antigamente, a gente via... Era mais divertido. O Allen, né? Sim, e tal, mais divertido. O Jordan, né? Poderia citar outros aqui, mas era um jogo mais plástico, né? Eu acho que tem uma série de problemas para que o atleta perca isso, né? Eu acho que o processo de relação com bola, a questão de falta de interesse também, muitas vezes de ser inventivo, né? Porque também a gente vai fazendo que fique meio gado, né? Os atletas de futebol, né? A gente tem que criar hoje um ponto, o ponto tem que ser rápido e forte e acabou, né? Eu costumo dizer, isso é bom para CrossFit, né? Sim. Então, forte e rápido. Mas a gente não pensa mais futebol de uma forma mais ampla, a gente quer botar dentro de um quadradinho. Não, essa é a forma. Ainda dá para, digamos, inventar dentro do futebol ou já tudo foi feito? O futebol sempre vai e volta, eu acho que é cíclico, né? Certo. Então a gente pega, por exemplo, a Copa de 70, que não existia o falso 9, a Galo foi lá e colocou o Tostão, e deu certo aí, depois já não servia mais, porque o futebol sempre tem um antídoto. E aí vem o antídoto, né? Logo em seguida, porque está todo mundo sempre buscando. O futebol sempre se reinventa. Eu só lamento que a gente tenha perdido essa questão de criatividade, né? De essa coisa de criatividade que o atleta tinha. A molecagem dentro do campo, exatamente, né? Que sempre foi o que nos distinguiu dos europeus. E a gente está perdendo isso, né? Porque a gente começou a querer fazer aquilo que os europeus fazem, né? Sim. E a gente nunca vai fazer igual. Né? Eu vi uma entrevista, acho que foi ontem, do técnico da seleção, Ancelotti, ele dizendo o seguinte, perguntado para ele o seguinte, marcação por zona ou individual? O que você prefere? A que funciona. Né? Tem equipes que não vão funcionar com a marcação por zona porque você precisa jogar zonal com jogadores que pensem mais o jogo, entendam a compreensão dos encaixes. Sejam mais atentos a toda a jogada. Total, é porque você joga por zona, encaixa e desencaixe, né? Então, você precisa de jogadores inteligentes que consigam observar o que vai acontecer daqui a 2 passos. Né?
O individual você... É quase um xadrez. Exatamente isso. É exatamente isso. Isso eu cito no meu livro. Porque quando você joga de forma zonal, é você tentar controlar o caos, que é o ataque. Por isso que eu falo que é tão difícil defender. Agora, o individual, você vai com o seu. Tem caras que têm um lastro físico absurdo, conseguem fazer isso. Se você treinar, também acho que você tem, qualquer atleta tem condição de fazer. Você corre um tipo de risco, né? Mas em contrapartida você sana outros problemas. Sim. Mas o futebol eu amo, eu acho que o futebol ele é tão maravilhoso é por isso. Porque sempre se você vai inventando uma coisa, alguém vai se reinventando e vai achar um ponto fraco no seu sistema, né? Eu vou dar um exemplo aqui, claro, o Maringá é um exemplo disso, que na Série C que estava surpreendendo todo mundo por jogar de forma individual o campo todo. Exatamente, eu cito eles aqui, de uma forma de perseguição o campo todo mundo se submetia a eles, até o momento que as equipes falaram, opa, deixa eu ver aqui. O que dá para fazer para bloquear? Né? Exatamente, e aí eles passaram a ter dificuldade. Né? Que é mais ou menos o que aconteceu, assim, numa escala diferente, mas com o Fernando Diniz, com a forma de sair da jogada, né? Exato. Quando entenderam como é que travar ele ali, ele perdeu vários jogos de forma absurda, né? Estatisticamente, os números de Diniz não são excelentes, né? Exato. Então, assim, os números dele são números ok, se você for pegar em partidas, mas é justamente isso, né? Você vai olhando, você vai tendo dificuldade primeira, segunda, e daqui a pouco tomar piano no teu jogo e você tem que se enquadrar e se reinventar. Né? E isso é o apaixonado do futebol. Eu acho que aqueles que se fecham dentro de uma ideia fixa, esses caras vão ter muito mais problemas, né? Porque como hoje se vê mais jogos em relação à quantidade de jogos, e você consegue filtrar melhor o ponto fraco do adversário, você vai ter situações que você... Sim, você, pelo que eu entendi, você também gosta de basquete e tal. O basquete tem uma coisa, principalmente alguns times, o time é colocado em campo já com uma estratégia específica para o adversário. Eles estudam muito essa coisa de trabalhar alguma estratégia contra aquele tipo de jogada que o adversário tem. No futebol, muitas vezes, eu vejo o seguinte, tenho 11 que são os titulares, esses não se mexem. Mesmo que, às vezes, o adversário tenha uma característica que não casa com alguns jogadores que você tem no time. O que você pensa sobre isso? Eu acho que o basquete, olhando, se repete muito os atletas também, né? São 5 ali que tem os 5 primeiros, mais o 6º homem, né? Esses caras têm uma minutagem maior. Sim. Né? E aí você consegue revezar ali, mas só que você, quando acompanha os números, o número cai bastante dos reservas, né? Sim. É bem natural. Eu acredito que a repetição ela é extremamente importante quando você tem os 11, porque eu ainda entendo futebol como rua, meu entendimento. Sim. Você joga pelada, né, Cláudio? Você já tem aqueles caras que você, já sei como ele se posiciona ali. Eu adoro o atacante que fica pertinho de mim grudado, entendeu? Porque daí eu não preciso correr. Mas esse é teu adversário. Esse que fica pra lá e pra cá, aqui, isso é inferno. Mas esse é teu adversário, né? Mas assim, a gente falando do meu companheiro, quando a gente joga junto, você já tem uma certa sinergia. Sim. Eu acho que dentro dos 11 dá para você achar um sistema que possa neutralizar o adversário. Assim a gente vê nos playoffs, né? Sim. Você perde um jogo aqui, ele faz um ajuste de posição de um atleta e geralmente é 4-3, 4-2, é difícil ter uma varrida de 4-0 na NBA, porque tem esses ajustes com os mesmos atletas, né? Eu acho que passa muito mais por isso do que consequentemente você ficar mudando jogador a cada partida. Isso para mim não me chama muita atenção, até porque se a gente for ver as grandes equipes, todas as grandes equipes, a gente sabe de cabeça. Né? Se você for ver o Real Madrid, ele joga 50 jogos a gente sabe qual é a equipe que vai ter lá. Uma vez ou outra reveza, né? Se você for ver o Manchester City do Guardiola, que a gente está falando das grandes seleções, os caras jogam de segunda a sexta-feira com as mesmas equipes. Né? A gente vê aqui agora, por exemplo, que foi o time do Jorge Jesus aí, ficou tão marcado, eram os 11 e ali só sai quando não tiver. Porque tem essa questão de repetição, de saber como o companheiro joga e você já... É quase que intuitivo, né? Tem aquela simbiose, o cara tá ali, eu já toco sem ver, né? Sim. Então tem que ter essa junção, eu acredito muito nisso. E dentro desses atletas você vai fazer assim seus ajustes táticos, né? Onde você posiciona melhor, o que se fazer com a bola, o que não fazer com a bola, o que se fazer sem a bola, onde você vai levar o adversário para onde
é mais desconfortável para ele. Sim. Que eu acho que é por aí que eu acompanho muito em relação a alguns treinadores de basquete, eu vejo que eles fazem muito mais esse tipo de ajuste do que tanta mudança de um atleta, a não ser que você veja que um atleta está melhor do que o outro mesmo. Sim. Uma pergunta que, obviamente, os meus amigos de pelada queriam fazer para você. Escanteio. Você se posiciona para defender. Vale passar a mão na bunda do atacante para desconcentrar ele? Com VAR hoje é impossível. Com VAR hoje é impossível. Mas lá no início realmente valia de tudo, né? Sim. Ainda tem muito empurrão, segurar, mas essas maldades um pouquinho mais intensas você não percebe tanto mais, né? Não, hoje não se tem mais, né? Não se permite que se tenha isso, a quantidade de câmeras que tem, né? Você pode ser punido também pós-jogo, então acaba que todo mundo se preserva. Sim. Ali, né? Graças a Deus que nas peladas não tem isso ainda. Wallace, o que você coloca no livro que dá para orientar o jogador de defesa? Alguma coisa, não precisa ser tudo, porque senão nós vamos entregar todo o conteúdo do livro. Eu falo muito sobre a questão de uma coisa que é muito importante no meu modo de ver, eu até então desconheço, né? Me refiro às pessoas com quem joguei, com os atletas com quem convivi, e isso eu cito no livro. Nenhum defensor ele é escolhido ou ele fala assim, não, eu vou ser zagueiro. Né? Alguém te coloca lá, né? Sim. Porque alguém vê que você tem uma conduta altruísta, você está mais disposto a limpar a sujeira dos outros, né? Então, assim, eu desconheço. Eu cheguei jogando de meia, né? E me colocaram de primeiro volante, o cara foi virando zagueiro, né? O Anderson Martins, que foi meu grande companheiro de zaga, a mesma coisa. Aldair, que é uma grande referência que eu tenho, também jogava do meio para frente. Então, quando você vai pegando os grandes atletas, os grandes defensores, nenhum iniciou como hoje eu vou ser zagueiro, né? Sim. Você começa da frente e vai para trás, porque eu acho que tem uma questão de caráter que está num defensor, que se esse cara, na minha concepção, no meu entendimento, ele não entender qual é a sua função de ser um coadjuvante dentro da equipe, pode ter certeza que vai ser pouco provável que ele dê certo ou ele vá se tornar um grande defensor. Porque a função do defensor é ser um coadjuvante. Perfeito. Quem quiser comprar o livro, adquirir o livro, como é que faz? Eu optei, né, Cláudio, por fazer só o físico, não, porque eu acredito muito na questão do tato, né, do tato, e também para forçar com que as pessoas que têm interesse de fato comprem para ler, né? Sim. Porque às vezes a gente coloca no digital, fica muito descartável, né? Sim. No meu entendimento. Entra no Instagram, tem um link lá, eu fiz de forma independente, né? Estou tendo um prejuízo, mas um prejuízo que, pelo valor do livro que está saindo, deveria ser um pouquinho mais, mas para que fique acessível para as pessoas, eu baixei o custo e eu estou meio que custeando esse valor. Eu espero que quem leia, né, possa também discordar de pontos que eu trago, para que me mande mensagem, me mande e-mail lá, tem um e-mail lá, tem um site lá, indefesa.com, que quem sabe daqui a um tempo eu amplie ele para que a gente abra a coluna também para quem gosta de futebol também possa escrever lá, com indicação de livros, para que a gente possa trocar ideias. E tem um link lá no meu Instagram, né? Se você tiver interesse, só dá o clique lá que já a gente está enviando o livro para vocês. Para encerrar, a gente está fazendo essa entrevista aqui na sala, no Museu do Londrina, na sala de troféus, tem um punhado aqui. Eu, particularmente, vi ganhar vários desses aqui, sou torcedor do Londrina, então conheço muita gente aqui que estão nessas fotos. Vai ter uma foto sua aqui? Olha, eu espero, né? Espero, tenho trabalhado com muito empenho, né? Tenho feito trabalho quase que 3 turnos, né? Estudando adversário para poder estar bem contra os adversários quando a gente enfrentá-los. Fazer com que o Londrina, acima de tudo, volte para a Série B e, consequentemente, quem sabe, eu não acho devaneio nenhum da minha parte na Série A, porque há muito tempo eu acho que o Londrina é uma cidade muito calorosa, uma cidade excelente para se viver, tem 600 mil habitantes que gostam de futebol. Eu acho que o Londrina precisa romper esse sonho que a gente fica, não sei se dá, né? Eu acho que o torcedor fica meio nessa. É que o torcedor que é mais jovem está meio desacostumado, mas eu vi o Londrina na Série A
por um bom tempo. Exato. Né? Grandes jogos, estádio cheio, era uma maluquice. Exatamente. Então, Mas é importante sonhar sim e buscar esses sonhos. Sem dúvida nenhuma, né? Reviver esse sentimento do torcedor londrinense na cidade, né? Eu costumo até dizer que para os atletas que nós estamos aqui não é simplesmente para vir bater cartão, estamos aqui para subir o Londrina, né? E fazer que o Londrina ano que vem, né, através de todo o trabalho que a diretoria tem feito, com todo o empenho do Guilherme, do Lucas, do Paulo que estava aqui, agora com o Armando que está chegando, junto com a comissão técnica, sem falar de todo o staff que a gente vê o dia a dia aqui, quanto eles trabalham, né? Fazer com que o Londrina volte de fato a ser uma das equipes protagonistas do país, né? Não tenho dúvida disso. Claro que vai ser com muito trabalho, mas o trabalho está sendo muito bem feito, né? Com todas as limitações que temos ainda. Eu acredito que o Londrina tem um futuro brilhante aí, que simplesmente não fique nas nossas palavras, mas que quando a gente alcançar essa meta, possa ter... Não quero uma foto minha, eu quero a foto da nossa equipe, né? Que esteja aí, quando a gente passar aqui pelos corredores, a gente possa ver ali, ó, pô, joguei com o Alisson, joguei com o Iago, o Henrique, né, o Maurício, e ver como é legal. Eu acredito que nossa equipe se mantém forte, porque somos uma equipe coletivamente muito forte, e assim vamos terminar. E até nas fotos serão assim também. Alisson, muito obrigado. Foi um prazer imenso, entendeu? Sucesso no livro, sucesso no Londrina, que eu vou ficar bem feliz. Pô, obrigado. Entendeu? Obrigado. E vamos encerrando esse bate-papo. Vou colocar aqui os links das redes sociais dele para vocês poderem também comprar esse livro e aprender um pouquinho de futebol. Eu, por exemplo, peladeiros, me aguardem, hein? Agora eu vou ficar afiado. Até mais.